aula 5 do segundo bimestre de 2021, ok? E a gente vai iniciar a nossa aula com a correção da nossa atividade 4, tá? Que é uma atividade de regra de 3 simples, direta e inversa, beleza? Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Em um treino de Fórmula 1, o piloto fez um percurso em 15 segundos, então aqui a gente está relacionando segundos com a velocidade, que é quilômetro por hora. Então, segundos aqui são 15 e a velocidade média foi de 200 km por hora. Se a velocidade média fosse de 300 km por hora, qual seria o tempo gasto no percurso em segundos? Aqui eu vou colocar o X, ok? Então, aqui eu tenho o seguinte: quanto mais eu aumento a velocidade, menor é o tempo de percurso, ok? Então, essa minha regra de 3 é uma regra de 3 inversamente proporcional, tá? Regrinha de 3, inversamente proporcional. Inversamente proporcional. O jeito de resolver é multiplicando direto, ok? Como eu simplifico quem eu não multiplico, eu vou poder aqui cortar os zeros, vou cortar aqui os zeros dos 200 com os zeros dos 300, vai ficar 2 e 3. Aí eu vou multiplicar. 3 vezes x, 3x. 2 vezes 15, 30. X vai ser igual a 30 dividido para 3. E x vai ser igual a 10. Correta aqui, a minha alternativa é. Segunda questão, um carro consumiu 40 litros de gasolina. Então, aqui a gente está relacionando os litros, que são 40, e os quilômetros, que vão ser 500. Então, ele usou 40 litros de gasolina para percorrer 500 quilômetros, ok? Quantos quilômetros por litro, aproximadamente, esse carro faz? Como é que eu faço isso? Eu coloco 1 litro e vou descobrir quem são os quilômetros. Então, os quilômetros aqui eu chamo de X, ok? Então, se eu diminuo a quantidade de litros de gasolina, também eu vou diminuir o tanto que eu posso percorrer, ok? Então, essa regra de 3 da segunda é diretamente proporcional, ou simplesmente uma regra de 3 direta, tá? E como é que eu resolvo essa regra de 3 direta? Eu posso multiplicar em cruz. Beleza? Eu vou resolver multiplicando em cruz, tá? Então, aqui, como eu simplifico quem eu não multiplico, eu posso cortar um zero do 40 com um zero do 500. Fica 4 e 50, ok? Então, eu vou multiplicar. 4 vezes x, 4x, igual 1 vezes 50, 50. Então, x é igual a 50 dividido por 4, e x vai ser igual a 12,5 quilômetros por litro. Então, correta aqui a minha alternativa D. Terceira questão. Uma pessoa digitou um trabalho em 8 dias, trabalhando 6 horas por dia. Então, aqui eu estou relacionando os dias. A pessoa levou 8 dias. E horas por dia. No caso, ela levou lições, só que trabalhando apenas 3 horas por dia, ela vai demorar. Então, quanto menos horas por dia eu trabalho, mais dias eu levo para fazer o serviço. Ok? Então, no caso aqui, eu estou lidando com uma regra de 3 inversamente proporcional. Ou simplesmente regra de 3 inversa, tá? Então, no caso aqui, ok? Eu vou estar multiplicando direto. Aqui, como eu simplifico quem eu não multiplico, eu posso dividir 6 por 3, que vai ser 2, e multiplicar. X vezes 1 aqui, 1x. 8 vezes 2, 16. 16 dias, correta. A alternativa é. Quarta questão. Um auxiliar deve arquivar em pastas um certo número de documentos iguais. Se ele colocar 75 documentos em cada pasta, então os documentos são 75 e as pastas
São 50. Aí, se ele colocar 30 documentos por pasta, quantas pastas vai precisar? Então, aqui eu coloquei errado. Que os 30 é aqui nos documentos e está perguntando pelas pastas, ok? Vocês entendem que se eu colocar menos documentos por pastas, eu vou levar mais pastas? Por que isso? Porque imagine aqui, eu pego um maço de documento todinho e boto em uma pasta, né? Se eu dividir esse maço de documento, botar menos documento por pasta, eu vou ter que pegar mais pastas. Se eu pegar 100 documentos assim, um maçozinho e botar só numa pasta, eu só vou levar uma pasta. Mas se eu botar 50, eu vou levar 2 pastas. Se eu botar só 25, eu vou levar 4 pastas, ok? Então, quanto menos documentos por pasta eu coloco, mais pastas leva, ok? Então, essa minha regra de 3 é inversamente proporcional. Ou, tão simplesmente, regra de 3 inversa, e eu resolvo multiplicando direto. Ok? Aqui eu posso cortar o 0 do 30 com o 0 do 50? Posso. Por quê? Porque aqui eu não estou multiplicando 30 por 50, estou multiplicando 30 com x, ok? Então, eu vou cortar o 0 aqui do 30 com o 0 do 50. Então, 3 vezes x vai ser 3x. 75 vezes 5, 5 vezes 5, 25 vai 2. 5 vezes 7, 35, 2, 37. 375. X é igual a 375 dividido por 3, 2, e sobra 1. Última questão da correção. Cássia levou 5 horas para digitar um texto de 20 páginas. Então, aqui eu estou relacionando horas a páginas, né? Então, no caso aqui, ó, 5 horas. É possível que digite um texto de... Então, quanto mais horas ela trabalha, mais páginas ela consegue digitar. Então, no caso aqui, é uma regra de 3 diretamente proporcional. E como é que resolve? Resolve em cruz. Então, aqui, como eu não estou multiplicando 20 e o 5, eu posso dividir 20 para 5, que vai ser 4. Então, aqui fica 1. 1 vezes x, 1x. 4 vezes 11, 44. Correto aqui. Alternativa C. Ok? Então, gente, a gente finaliza aqui a nossa correção, tá bom?